Neste módulo, nós vamos estudar a realimentação proporcional do motor de corrente contínua de excitação independente. Meu nome é André Augusto Ferreira, sou professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesta figura, nós podemos observar a malha de controle fechado do meu motor de corrente contínua, em que nós temos aqui a representação do modelo do circuito eletromecânico do meu motor, sendo acionado aqui por um conversor tipo classe E. Aqui está representada a malha de controle do meu sistema, que é uma malha de controle de velocidade. A comparação entre a minha referência de velocidade com o meu sinal medido vai me gerar um sinal de erro, que após passar pelo meu controlador proporcional vai me gerar uma ação de controle. Essa ação de controle está intimamente ligada com a minha razão cíclica aqui do meu conversor, que nada mais é do que o comando aqui para os disparos do meu interruptor. Isso, na realidade, vai me gerar o quê? Uma tensão terminal média para acionar aqui o meu motor, ou seja, para efetuar efetivamente o controle desse motor. O equivalente linear desse sistema a gente já estudou. Bom, então eu tenho aqui, no caso agora adicionado uma malha de controle, então eu tenho a minha referência aqui, que eu vou representar por R de S, que vai ser comparado com o meu sinal medido. Então eu tenho um ganho de sensor aqui para representar essa medição. Desse sinal de erro aqui eu passo pelo meu controlador, que vai me gerar ação de controle, que é exatamente essa parte aqui que eu tenho aqui. Dessa seção aqui agora, após passar pelo meu modulador de largura de pulso, ou seja, eu tenho um modelo aqui que vai representar esse sistema aqui. Bom, esse sistema, na realidade, ele está representado aqui, ó, com esse ganho M aqui, que é o índice de modulação, que na realidade ele vale ainda 2D menos 1. Se eu multiplicar pela tensão VCC ainda, aí ele vai me gerar aqui a minha tensão média para acionamento do meu motor. Então, portanto, aqui, olha, nessa parte aqui eu tenho na entrada da minha função de transferência a minha tensão terminal que está sendo aplicada ao motor, e G de S aqui é a função de transferência que representa a relação entre a saída, que seria a velocidade, em relação a minha entrada, que é a minha tensão terminal. Portanto, aqui eu tenho aqui na minha saída. Nota que esse esquema também pode ser aplicado se eu considerar outra variável de controle, se eu for controlar aqui a corrente de armadura. Supondo que eu consiga aproximar o comportamento dinâmico do meu motor de corrente contínua por um sistema de primeira ordem, eu consigo modelar ele da forma padrão como K sobre S vezes T mais 1. E aqui eu tenho uma realimentação com ganho proporcional Kp. Neste caso, a função de transferência de malha fechada para esse sistema pode ser escrita como para uma entrada do tipo degrau, a minha saída y de t, com t tendendo ao infinito, pode ser escrita como o meu erro de regime permanente para uma entrada do tipo degrau unitário pode ser expressa como portanto, quanto maior o ganho Kp, mais a meu erro de regime permanente vai tender o quê? A zero. O fator de amortecimento exponencial está associado à posição do polo da minha equação característica do meu sistema. Observe quando o ganho proporcional é nulo, a posição desse meu polo é 1 sobre t. Quanto mais eu aumento o ganho Kp, mais esse meu polo vai deslocar para essa região daqui.
Se eu observar o que acontece com a minha resposta transitória de um sistema de primeira ordem, que tem esse comportamento aqui, de 1 menos a exponencial aqui. Essa daqui é a minha resposta y de t. Se eu aumentar o ganho Kp, o que acontece? Meu polo vai deslocar para uma posição aqui, uma posição sigma 2 aqui. Já a minha saída ela vai se tornar mais rápida e o meu erro de regime se torna o quê? Menor. No lugar das raízes, nós temos que, ao invés de calcular a posição do polo em relação a cada um dos possíveis valores de ganho de K e verificar o que vai acontecendo quando eu vou aumentando esse ganho K, eu vou pegar aqui o meu lugar onde que ele satisfaz a condição de fase, que é a fase 180 graus. Eu vou observar o seguinte, olha, que à direita do polo no eixo real não pertence ao lugar das raízes, e aqui à esquerda vai ser o único lugar que pertence ao lugar das raízes. Portanto, meu lugar das raízes para esse meu sistema de primeira ordem é dado por essa representação. Já no diagrama de Bode, eu vou pegar o que? A minha função de transferência de malha aberta para inferir como que vai ser o comportamento do meu sistema em malha fechada. Novamente, nós temos aqui que o polo do sistema está localizado na região menos 1 sobre t. Essa frequência, menos 1 sobre t, corresponde à minha frequência de quina. Uma década abaixo, que eu vou pegar essa região, e uma década acima. Então, eu vou observar que eu vou traçar as minhas assintas, uma década abaixo e uma década acima em relação aqui a esse meu sistema. Portanto, ele tem aqui um ganho de 20 log de K para essa região aqui, considerando esse gráfico aqui para o Kp igual a 1, obviamente. E quando eu passo da frequência de quina, ele começa a decair aqui 20 dB por década. A minha fase vai variar 90 graus negativamente, vai sair aqui de 0 a menos 90 graus em 2 décadas. Uma década abaixo da frequência de quina e uma década acima da frequência de quina. Exatamente na frequência de quina, a minha fase corresponde a menos 45 graus. No diagrama de Naicht, eu vou fazer o uso aqui do meu mapa de polos e zeros e vou traçar aqui a minha região de contorno. Essa região de contorno aqui é que permite analisar que, olha, quando o J cresce de J0 até J mais infinito, o ganho aqui é praticamente o quê? Constante. Mas a fase até chegar à frequência de quina está variando até menos 45 graus. Portanto, se eu pegar aqui, ó, eu tenho um ganho, que é esse ganho K aqui, que é aproximadamente constante até aproximadamente menos 45 graus. Depois disso, ele começa a decair 20 dB por década e vai chegando lá próximo de menos 90. Ele não chega a tocar o menos 90, mas nota que ele está convergindo para quê? Para um valor de zero. Portanto, ele vem aqui, ele vai diminuindo esse módulo aqui até chegar aqui próximo do zero. Portanto, ele faz essa região aqui de J0 mais até mais infinito. Quando ele desenvolve esse raio aqui no infinito, ele é nulo. E quando ele pega aqui de J menos infinito até J0 mais, aí é que ele faz essa outra parte aqui dessa curva. Isso tudo é feito para o quê? Para o ganho Kp igual a 1. Quando eu aumento o ganho Kp, o que eu vou observar é o seguinte, é um deslocamento dessa curva aqui de ganho. Então, para cá vai ser o quê? 20 log ganho do Kp vezes 1.
a minha fase não se altera. Essa alteração no ganho, se eu olhar para o lugar das raízes, o que vai acontecer é que esse sistema aqui vai aumentar o módulo, mas a fase não se altera. Portanto, o que vai acontecer com o meu sistema, aumentando o ganho Kp vezes K, como ele não chega a englobar aqui o menos 1, esse sistema aqui, eu vou olhar o seguinte, olha, o número de polos envolvidos aqui no semiplano direito, que é o P, é igual a zero. O número de envolvimentos aqui no menos 1 é zero. Portanto, eu tenho zero raízes instáveis no meu sistema em malha fechada. Portanto, esse meu sistema aqui vai ser sempre estável. Isso eu posso constatar pelo lugar das raízes, que eu nunca vou ter um polo indo para o semiplano direito. Pelo contrário, meu sistema sempre vai ser estável. A mesma coisa eu posso observar aqui, que a minha margem de ganho, ela nunca vai chegar, a minha fase aqui vai chegar a um valor de menos 180 graus, nunca vai encostar. O que vai alterar é a minha margem de fase. Quando eu vou aumentando o ganho, observe o seguinte, olha, a minha margem de fase, eu vou pegar aqui ó, o ângulo que ele toca esse ponto aqui, por exemplo, aqui, menos 60 graus, vou somar com 180. Vai dar quanto? Mais 120 graus. E aí, quando eu aumento o ganho, eu vejo aqui onde que ele cruza com 0 decibéis. Opa, diminuiu aqui, ó. Veio aqui para, por exemplo, menos 80 graus. Menos 80 mais 180 vai dar o quê? 100 graus. Diminuiu quem? A minha margem de fase do meu sistema. Portanto, eu altero a margem de fase, mas a margem de ganho continua o quê? Infinita. Eu posso sempre aumentar esse meu ganho K. Então eu percebo que esse meu sistema é o que? Sempre estável. O objetivo dessa simulação é fazer a realimentação proporcional desse sistema. Para tal, primeiro a gente precisa conhecer o modelo desse sistema. Supondo que são desconhecidos parâmetros para o acionamento desse meu motor de corrente contínua, eu vou fazer primeiro o ensaio. Neste caso, eu vou iniciar com uma razão cíclica de 0,5 e no instante 5 segundos eu vou aplicar uma nova variação em degrau de razão cíclica igual a 0,5, ou seja, a minha razão cíclica total inicia com 0,5, no instante 5 segundos ela vai para 1. Eu estou utilizando um passo de simulação de 1 expoente menos 5, tempo total de simulação de 10 segundos. E não vou imprimir os 5 primeiros segundos. Além do mais, eu ainda vou imprimir 1 a cada 10 pontos, ou seja, eu estou subamostrando esse meu sinal. Pegando a tensão, que é a tensão correspondente à saída da minha medição de velocidade, eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Então, observando esse gráfico, dá para observar que trata-se de um sistema de segunda ordem, já que tem essa curvinha aqui inicial aqui. Mas vamos aproximar esse sistema para um sistema de primeira ordem. Portanto, eu preciso determinar a constante de tempo do meu sistema. Então, eu preciso pegar aqui o valor de regime. O valor de regime aqui eu posso observar que vale 1. E aqui eu vou ter que agora encontrar o valor que ele encontra 0,632. Portanto, eu tenho que deslocar esse gráfico aqui, ó, 6,32 expoente menos 1. Deu aqui 5,62 segundos, um instante que isso ocorre. Portanto, diminuindo os 5 primeiros segundos ali, eu vou ter 0,62, que é a constante de tempo no meu sistema. Agora eu vou pegar essa minha simulação e vou comparar com esse modelo, que o ganho da planta K é igual a 1 e a constante de tempo é igual a 0,62. Para tal, vamos proceder
a inclusão da função de transferência aqui para efeitos de comparação. Portanto, agora eu já fiz aqui, ó, 2 vezes a razão cíclica total menos 1, que vai multiplicar a minha função de transferência obtida do sistema, que na realidade é o ganho K, que é 1, dividido por 0,62 vezes S mais 1. Fazendo essa simulação novamente, nós vamos poder obter a resposta do meu sistema, do circuito e do meu modelo que eu obtive aqui. Então nós obtemos essa curva nova aí que é azul, que é o do modelo que eu obtive a partir da função de transferência. Eu posso fazer o quê? A comparação entre essas duas respostas. A diferença entre elas é inferior a 30.000. Portanto, é uma boa aproximação que eu tenho dos dois sistemas. Nessa janela, nós podemos ver a interface gráfica do Google Colab. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar a biblioteca de controle. Para executar, eu posso clicar nesse ícone aqui. Agora eu vou adicionar uma nova linha aqui de código. Então eu instalei 3 bibliotecas aqui. Então já vou executar aqui para a instalação delas. A biblioteca de controle, a NumPy é uma biblioteca de matrizes, também vetores, né? E a biblioteca para gráficos aqui. Então agora, o que eu criei aqui são os parâmetros da minha planta. Minha ganho CC, que é 1.0, a minha constante de tempo, que é 0.62, meu índice de modulação, que é 1.0. Primeiro a gente utilizou a função TF, que é para declarar a função de transferência. Então aqui está o numerador, aqui o denominador. Note aqui que está sendo usado um caractere de vírgula aqui para separar os elementos. Em seguida eu mando imprimir aqui a minha função de transferência G na minha linha. Aqui eu declaro um vetor que vai de 0 até 6 com 1000 pontos. Eu utilizo a função step response para fazer a resposta ao degrau unitário. Em seguida eu mando mostrar o gráfico de y, o tempo, que eu coloco com as etiquetas de tempo e amplitude no gráfico e bem como o título. Então se eu olhar aqui, está aqui a minha função de transferência de malha aberta do sistema e aqui está meu gráfico de resposta transitória de malha aberta que eu configurei aqui. O próximo passo agora é o diagrama de Bode. Bom, rodando agora o nosso gráfico, a gente tem esse gráfico aqui do diagrama de Bode. Variando a razão cíclica, ele vai exibir respostas diferentes. Isso serve para mim para fazer uma análise de sensibilidade do meu sistema. Agora vamos estudar o que acontece quando eu estou com o sistema em malha fechada, que eu vou ter a realimentação ali do sistema, a realimentação proporcional.
duas colunas e uma linha. Então aqui eu configuro aqui as propriedades para o meu gráfico. Em seguida aqui eu declaro meu vetor de tempo, que ele vai de 0 até 2 segundos somente, e aqui eu faço um for aqui. Então isso daqui tudo está dentro do laço do for. Essa tabulação aqui garante que essa parte aqui está dentro do for, essa parte aqui, como está fora dessa tabulação, já não está dentro desse for aqui. Então, novamente, aqui eu tenho o numerador e o denominador, e aqui eu pego aqui os polos do meu sistema, da minha função de transferência. Aqui eu declaro a minha função de transferência, como ela é uma função de transferência de malha fechada, é um H aqui que eu estou usando no lugar do G. Então, a minha função de transferência é essa função aqui, que é o numerador e o denominador. E aqui eu tenho o que? Eu vou imprimir o KP, o valor do H, e depois eu vou declarar que, olha, vou usar a função de resposta transitória para carregar os valores de tempo e Y. Depois vou plotar aqui o ponto que eu encontrei para o polo, no lugar das raízes, e aqui vai ser a resposta transitória. Então, se eu fizer essa simulação, eu vou ver isso daqui, ó, para o KP igual a 1, essa aqui é a minha função de transferência de malha fechada, para o KP igual a 2 é essa daqui. Então, o que eu vou observar? Bom, o que eu vou observar é, quando KP é igual a 1, então meu polo está aqui no semiplano esquerdo, a minha resposta é uma resposta mais lenta e o meu erro de regime permanente é muito grande. Conforme eu vou crescendo o ganho de KP, os meus polos vão se deslocando para meu polo, né, que é só um polo, vai se deslocando para cada vez mais semiplano esquerdo, vai ficando mais rápido. Como o ganho KP aumentou ainda, o que acontece é uma redução do erro de regime permanente, né, a minha resposta transitória. Novamente declarei o KP variando de 1 até 4. Aqui eu declarei a minha função de transferência G com KP vezes a minha função de transferência de G. Aqui é a margem de ganho, a margem de fase, a frequência em que ocorre essa margem de ganho, a frequência onde ocorre essa margem de fase. E aí aqui a minha função margem que vai me retornar aí todos esses valores. A minha margem de fase, eu vou arredondar com uma casa decimal, então aqui eu já vejo a minha margem de fase com uma casa decimal aqui. Então, para KP igual a 1, 2, 3 e 4, eu tenho esses gráficos. A fase não se altera. Nota que aqui eu estou utilizando a função de transferência de malha aberta do meu sistema. Então, como aqui ele não cruza o zero, a minha margem de fase é infinita, e conforme eu vou aumentando o meu ganho, a minha margem de fase vai o quê? Vai reduzindo. Então aqui eu fiz um for de novo, que ele vai variar os valores de KP, e conforme eu vejo, olha, quanto mais eu aumento o ganho de KP, mais ele está deslocando para cá. Ele nunca vai pegar aqui o -1. Como a quantidade de raízes
no semiplano direito é igual a zero e aqui o número de envolvimentos é igual a zero, eu tenho zero raízes em malha fechada. Portanto, esse meu sistema, independente do aumento do ganho Kp, ele sempre vai ter essa tendência de aumentar para cá, ele sempre vai ser um sistema estável, em conformidade com o que a gente pôde observar, tanto no lugar das raízes, quanto no diagrama de Bode. Então agora eu tenho a minha função de transferência de malha aberta e a minha função de transferência de malha fechada para o Kp igual a 1. Nota que agora eu utilizei esse comando aqui, ó, essa função chamada feedback, que eu tenho aqui a minha função de transferência de malha aberta, o ganho de sensor igual a 1, realimentação negativa aqui, unitária. Então, portanto, eu tenho aqui, ó, esse sistema aqui e malha fechada aqui. Faltou o que? As legendas aqui. Rodei novamente, o programa está aqui, ó, as legendas. Quem é meu G e quem é meu H. Também posso nomear aqui meu arquivo. Agora ele já foi gravado. Também posso fazer o download desse arquivo para usar depois ele lá no meu programa lá. Fazer o download. Precisei fazer algumas alterações aqui no meu programa, que aí aqui eu fecho todas as figuras e aqui eu uso esses comandos aqui para deixar maximizada a minha janela. E aqui o plt.figure para criar uma nova figura, para não sobrescrever a figura anterior. Eu vou verificar aqui, ó, minha resposta transitória, aqui meu diagrama de Bode, aqui meu lugar das raízes e resposta transitória para o sistema malha fechada, aqui meus diagramas de Bode malha aberta para cada um dos ganhos Kp, aqui meu diagrama de Nyquist, conforme a gente tinha feito antes, e aqui meu diagrama de Bode. O estudo da realimentação proporcional desse sistema, esse sistema aqui vai ser estável. Somos levados a imaginar que quanto maior o valor desse ganho K, mais rápida vai ser a resposta transitória e menor vai ser o erro de regime permanente. Só que na implementação física, nota, eu estou fazendo aqui a realimentação do meu controlador proporcional, portanto eu tenho uma velocidade de referência aqui, sendo comparado com a minha velocidade medida. Quando eu passar aqui por esse ganho proporcional, eu tenho ação de controle. Esse D, que é a minha razão cíclica, ele só pode variar entre 0 e 1. Por quê? Porque ele vai ser comparado aqui com essa minha forma de onda triangular. Mesmo que ele ultrapasse o valor unitário, ele vai ficar saturado em 1. Portanto, no sistema real, eu tenho uma limitação desse ganho proporcional aqui. Para fazer uma comparação entre esse sistema aqui e o modelo linear, nós vamos agora fazer a simulação aqui do sistema com o modelo linear também para efeitos de comparação dos resultados. Agora nós temos o início da simulação. A gente pode observar que uma simulação é bastante lenta, mesmo considerando que estou utilizando aqui um intervalo de 1 microsegundo de amostragem de sistema, o tempo total de 4 segundos, e eu não vou imprimir os 2 primeiros segundos. Eu só vou imprimir o resultado 1 a cada 10 amostras, então eu estou subamostrando esse sinal aqui. Eu estou aplicando aqui no instante 2.1 segundos um degrau de 0.2. Isso por quê? Porque na realidade, quando eu tenho um sistema real, em geral, na hora de ligar o sistema, eu não aplico
um degrau de 0 para 1. Eu aplico um sistema tipo rampa numa aplicação prática. Essas formas do onda tipo degrau são bastante interessantes para verificar o comportamento transitório do sistema. Em geral, eu tento evitar esse tipo porque o esforço da minha ação de controle é muito grande. E isso vai dar para observar quando eu aplicar esse degrau aqui no instante 2.1 segundos. Bom, nesse gráfico é possível observar a boa equivalência entre os dois sistemas. Nós temos aqui a primeira curva, que é a curva vermelha, é a curva com o conversor eletrônico, e a curva azul é a curva com o meu modelo linearizado. Portanto, é um sistema bastante equivalente. Obviamente que esse sistema em vermelho, que é o sistema real, é um sistema de segunda ordem. Eu estou conseguindo controlar esse sistema, mesmo com uma representação do sistema de primeira ordem. A gente pode observar que essa simulação é uma simulação bem lenta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos repetir essa simulação. Agora vamos colocar um ganho Kp aqui igual a 5 para os dois controladores. E vamos repetir essa simulação. Bom, a gente pode ver que a resposta está bem divergente, o gráfico vermelho do meu gráfico azul. O que aconteceu nesse sistema? Bom, a gente tem que observar agora, vamos pegar aqui as curvas de razão cíclica. Olha só o que aconteceu. Vou pegar a minha VPWM e a minha tensão VD e mostrar aqui, ó. Opa, olha só, a minha razão cíclica se tornou maior do que 1. Houve uma saturação aqui do meu sistema. Portanto, o linearizado não foi capaz de acompanhar essa saturação do sistema. É por isso que eu vejo aqui que o meu sistema está aqui, ó, com essa resposta aqui. E isso vai acontecer no meu sistema real. Então, não adianta eu aumentar indefinidamente o ganho Kp, que o meu sistema não consegue acompanhar graças ao limite físico. Portanto, eu preciso saturar a minha ação de controle. O meu sistema aqui, ele deixou de ser linear durante esse intervalo de tempo aqui. O que eu vou fazer agora é, eu vou aperfeiçoar o modelo desse meu sistema para ficar mais próximo do real. Então agora a gente pode observar o que aconteceu aqui. Olha, a minha razão cíclica foi saturada. Portanto, os meus dois gráficos correspondem, mas que eu estou vendo um em cada um. Qual o problema? O meu problema é que eu não posso trabalhar na saturação. Uma outra coisa que a gente pode verificar é a minha razão cíclica do meu sistema original e o meu VD aqui. Então, observe que a minha ação de controle no meu sistema do circuito, ele não está limitado. Quem está limitado aqui é a saída lá da minha ação de controle do meu sistema linearizado. Mas essa saturação, ela ocorre aqui, ó, na razão cíclica. A única coisa que a gente fez foi incorporar o modelo linearizado do sistema à saturação que ocorre no sistema real. Um outro detalhe é que eu posso utilizar esse modelo linear, depois que ele está bem ajustado, eu posso usar esse modelo linearizado para a simulação do meu sistema. Então, vou abrir um novo bloco aqui e vou colocar ele aqui, ó. Nota, é o mesmo sistema que eu tinha previamente, só que agora, qual a vantagem? Bom, eu continuo com os mesmos ganhos, com o mesmo M, vou inserir um novo bloco de controle de simulação, só que eu posso usar um passo menor, um expoente -3, posso continuar com o mesmo intervalo de tempo de 4, de 2 e não preciso subamostrar o sinal para tornar a simulação mais rápida. Esse limitador aqui eu tenho um limite inferior que é 0, limite máximo 1. Além do que eu estou usando um passo de simulação muito menor, que é um expoente -3, que é 1 milissegundo, tempo total 4.
é uma simulação muito mais rápida. Então, se eu fizer essa simulação aqui com um ganho K aqui igual a 5, eu vou verificar, olha, o resultado já saiu. A minha ação de controle está saturada aqui, portanto não é um bom indicativo. Então eu vou voltar aqui na minha simulação agora e baixar esse ganho KP aqui. Olha, eu vou baixar ele valor igual a 2 e vou verificar na minha simulação. Continua o que? Saturando. Então eu vou vir aqui agora, vou alterar para 1.8, por exemplo. Vamos ver se com 1.8 ele continua saturando. Continuou saturando. Vamos mudar agora para 1.6. Não saturou, ou saturou minimamente, ou seja, meu sistema está linear. Portanto, esse meu ganho KP aqui pode ser considerado como 1.5, que já vai estar bom demais para esse meu sistema, para ele continuar dentro da região linear aí. Mas eu percebo, com um ganho de 1.5 eu ainda tenho um enorme erro de regime permanente, já que a minha referência, nota, a minha referência é de 0.8 indo para 0.2, ele está com 50% de erro de regime esse sistema. Nós podemos estudar novamente o sistema agora olhando para a ação de controle. Nesse caso, se eu injetar um degrau unitário na minha entrada, eu posso ver o que vai acontecer na minha ação de controle. Então, o meu sistema, bom, minha função de transferência de malha aberta é essa daqui, o índice de modulação que eu estou considerando é igual a 1, estou definindo aqui um vetor que vai de 0 até 1 com 1000 pontos. E aqui os possíveis valores de KP que eu quero estudar. 1.0, 1.5, 2, 3 e 5. Então, se eu fizer a variação do KP aqui dentro dos elementos desse vetor, eu vou ter aqui, ó, o meu L vai ser a realimentação. Esse aqui é o que? Está dentro do meu ramo direto. Esse daqui está dentro do meu ramo de alimentação. E aqui a realimentação é negativa. Portanto, a minha resposta transitória para esse sistema aqui, eu vou mandar esboçar. Então, se eu mandar executar, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter essa resposta transitória aqui para o meu sistema. Eu vejo aqui, para quando o meu ganho KP é igual a 1, vai ser essa a minha resposta. Se ele for igual a 1.5, é essa a resposta aqui. Já para, se ele for 2, é esse daqui. Então, eu já prevejo que se eu injetar um degrau unitário, vai saturar. Agora, se eu injetar 50% do degrau unitário, ou seja, multiplicar isso daqui por 0.5. Então, eu já posso prever como é que vai ficar a minha resposta. Então, olha, se o meu ganho for igual a 2, ainda está dentro da região linear, com um ganho KP igual a 2. Isso me permite avaliar até onde que eu posso ter a variação ali, onde que eu posso excursionar o valor de KP, considerando que eu vou dar um degrau.